A Receita Federal acabou de anunciar uma malha fiscal com um cruzamento de diferentes fontes de informação. E nesse vídeo aqui eu vou detalhar o que aconteceu e como é que você, por exemplo, pode olhar para o seu negócio e pensar se o seu negócio tem algum tipo de vulnerabilidade em relação a esse tipo de ação por parte da Receita, tá bom? Mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui nesse vídeo, isso é importante para nós. Vamos lá? Primeira coisa, ó, vamos lá. Eu até estou olhando aqui para minha cola, que é justamente o comunicado da Receita. Então, esse comunicado foi agora dia 10/9. E aí ele diz o seguinte, ó, o cruzamento de informações através do SPED, ECF, também EFD ICMS-PI, EFD Contribuições e Decred com E-Financeira. Olha só, pela primeira vez tem sido utilizado as informações da E-Financeira, que todo mundo achava que não tinha muita ali finalidade, mas está sendo utilizada as informações da E-Financeira. O que essas informações todas podem mostrar? Toda a movimentação relativa a cartão de crédito, as movimentações financeiras transacionadas com bancos, junto também com as informações das empresas, os valores de recolhimento, ou seja, a origem desse recolhimento e, consequentemente, ali os valores de recolhimento dos impostos, para poder fazer toda uma análise para poder entender o seguinte, peraí, como é que você faturou X de cartão de crédito e você emitiu Y de nota fiscal, por exemplo? Então deve ter alguma coisa errada. Então, a Receita Federal, ela está usando as informações de diferentes fontes para poder, então, analisar o que é que tem de errado nessas empresas. Essas informações que estão sendo utilizadas são informações relativas ao ano calendário 2018. Então, ou seja, tem 2019 ainda, tem 2020 pela frente. E também o primeiro lote de comunicação vai ser pela Delegacia de Receita Federal em Guarulhos. Por que Guarulhos? Não sei, mas enfim, é o que foi escolhido. Mas diz o seguinte, em seguida, a operação será expandida em todo o território nacional. Tá. A gente não tem muita informação sobre segmentos, sobre o volume de autuações. Normalmente a Receita Federal, ela comunica isso de uma forma mais detalhada, mas nesse comunicado aqui é meio para prestar ali um serviço de terror na galera mesmo. Então, se você, por exemplo, já começa a pensar que a sua operação tem um desalinhamento desses dois fatores, né? Valores transacionados que são relativos a vendas e valores declarados de venda, então você já começa a se preocupar. Por quê? Porque isso pode chegar até o seu segmento, isso pode te dar algum tipo de incomodação. Tá? O que eu quero trazer aqui nesse vídeo? E não quero nenhum objetivo aqui de ficar pregando peças de terror para você não, mas falando para você a realidade. Essas informações todas que a Receita Federal coleta de diferentes fontes, que vão desde a fonte, por exemplo, dos bancos, das operadoras de cartão de crédito, das próprias empresas, toda essa fonte de informações, elas são agrupadas e elas fazem parte de um processo de malha fiscal. Esse processo de malha fiscal não é exatamente um processo que acontece de fiscalização numa única empresa. Eles vão chegar a bater numa empresa e vai fazer o seguinte, me dá aqui suas informações contábeis aqui que eu quero dar uma olhada. Não, eles pegam um grupo de empresas e dão um comando e o computador, o supercomputador da Receita Federal vai lá e consegue processar essas informações e filtrar. E dizer o seguinte, existem inconsistências. Então sempre o alerta é um alerta de inconsistência. Num alerta de inconsistência, a empresa notificada, que não é uma notificação mais física, mas uma notificação digital, nesse alerta de inconsistência, a empresa notificada tem que prestar o esclarecimento, que na maioria das vezes seria justamente se esses valores precisam ser alterados e, consequentemente, recolhidos, impostos devidos e tal, para que não venha, por exemplo, incorrer um processo de multa, porque o valor de uma multa seria superior até, muitas vezes, o valor faturado. Olha só, então a multa não vai ser incidente sobre o valor não declarado. Desculpa, sobre o valor do imposto não declarado, mas sobre o valor não declarado. Então, olha, existe uma diferença nisso. Por quê? Uma coisa, vamos supor que eu tenho uma alíquota total de 20%. Menos, vai colocar 15%. E aí,
eu tenho uma multa incidente sobre os 15%. Isso vai acontecer para essas empresas que fizerem ali a correção dos valores nas obrigações acessórias entregues. Isso vai acontecer. Porque ela vai ter que pagar a multa, porque isso ela já recolheu o imposto, mas ela recolheu o imposto, e aí ela vai ter o valor contingencial. Esse valor contingencial tem multa e juros incidente sobre o valor do débito. Agora, existe a multa sobre especificamente da ação fiscal, se essa ação fiscal acontecer. Só que se a Receita criar essa ação fiscal imediata, consequentemente lavrar a multa, que pode ultrapassar o valor total do faturamento. Então, se ela deixou uma sonegação de 100 mil reais, a multa pode chegar a 150% desse valor, por exemplo. Imagina, inviabiliza até uma operação de uma pequena empresa. Aliás, as empresas aqui são empresas do lucro presumido, mas inviabiliza. Mas o que você precisa olhar é alguns fatores que são fatores que determinam um problema que a sua empresa pode ter do ponto de vista tributário. Fator número 1, não declarar o valor correto relativo àquilo que foi transacionado. Então, se existe fonte de rastreabilidade desse valor e você não declarou o valor correto e, consequentemente, não fez o pagamento do imposto, é um fator de risco. Fator número 2, quanto maior for a sua empresa, sob o ponto de vista de classificação tributária, você tem um maior risco de ter algum tipo de inconsistência. Por quê? Porque uma empresa simples nacional, ela entrega menos obrigações acessórias, ela está obrigada a menos fontes de cruzamento de informações. Uma empresa do lucro presumido está mais obrigações, mais cruzamento. Uma empresa do lucro real, mais ainda, porque o volume de informações prestado é maior do que uma empresa, por exemplo, do lucro presumido e do simples nacional e por aí vai. Então, é o fator número 2. Precisa olhar especificamente sobre a sua empresa, o regime tributário e se as obrigações que estão sendo prestadas elas são condizentes para que você não tenha problema. Existem sistemas, por exemplo, que cruzam e fazem auditoria interna dessas obrigações transferidas para a Receita Federal. Fator número 3. As informações prestadas por diferentes fontes estão lá com o fisco. E aí o que acontece? É só uma questão de fazer isso aqui. Então o que você precisa pensar é que se você vive sempre num processo de constante risco, você pode um dia ter problema. E aí, consequentemente, você vai ter ali que resolver essa parada com o governo. Então, a melhor alternativa, por mais injusto que seja, é você ter um planejamento tributário que te permita pagar o menor imposto possível de forma legal. Tá certo? Fator número 4. Fator número 4 é o seguinte. Você precisa ter pessoas para te orientar em relação ao seu negócio e sempre que você tiver dúvidas sobre até uma determinada orientação, busque uma segunda opinião. Ah, mas eu vou pagar para um consultor tributário para me dar uma segunda opinião? Existem aspectos que fogem até do ponto de vista administrativo e vão para um ponto de vista judicial. E existem aspectos que você precisa entender de uma forma mais detalhada, porque assim, no final das contas, quem paga a conta é você que é empresário, entendeu? Um contador, um advogado tributarista, ele pode até ser corresponsabilizado por uma informação incoerente que gerou algum tipo de problema. Só que o governo não vai tirar a dívida do empresário e vai passar para o contador, entendeu? Você precisa entender que existe um processo de relação comercial e esse processo existem proteções. Então precisaria de fato ter uma ação em conjunta para eventualmente você ter um problema, mas ainda assim o gestor, o administrador da empresa é responsável pela questão tributária. E você não pode terceirizar a sua responsabilidade, porque no final da fila, você que vai ter que responder por isso. Então, ou seja, não dá para brincar com o fisco. Você precisa entender o mínimo necessário de uma operação tributária para o seu negócio, para você não correr risco desnecessário, tá certo? E entender que esse tipo de ações, eles fazem parte, obviamente, de um trabalho de gerar ali um processo de certo medo, tá? Um gatilho de medo nos contribuintes, mas que não tem brincadeira. Não é algo, por exemplo, a gente vai soltar isso aqui e só para dizer que a gente soltou alguma coisa para a galera ficar com medo. Porque ela sabe que a verdade é que se não for para cima, o brasileiro,
ou qualquer outro que paga imposto não vai querer pagar imposto, entendeu? Se a gente não tivesse essa questão toda tributária, considerando tudo que nós vivemos à nossa volta, por que nós pagaríamos imposto? Então, o fator medo é uma estratégia sim do governo. E a pressão, né, a questão da punibilidade existente no não pagamento do imposto é uma questão que é presente e é real. Então não brinca com o fisco. Busque uma orientação que possa proteger o seu negócio, busque uma segunda opinião se você tiver dúvidas, busque manter o seu negócio dentro da legalidade, proteja os seus ganhos, foque especificamente em aspectos que estão no seu controle direto, como gestão do seu negócio, marketing, vendas, poder de vendas que você pode criar com as suas estratégias e tudo mais, e você vai ter muito mais tranquilidade em relação a isso, tá bom? Se você achar que a Taxus pode te ajudar de alguma forma, de alguma maneira, eu coloco à disposição, basta você entrar em contato conosco, vai ser um prazer e nos encontramos no próximo conteúdo.